A República Portuguesa assinala hoje 109 anos. O 5 de outubro de 1910 ficou marcado pelo fim da monarquia e o início de um novo regime. A transição envolveu também personalidades ligadas à Madeira. Camaradas, a razão triunfou. Deponham-se as armas dos senhores soldados em prol da República. 5 de outubro, o dia em que no ano de 1910 foi proclamada a República em Portugal. É um dia que se deve assinalar, quase que mais do que o 25 de Abril, porque o 25 de Abril não mudou o regime, continua republicano. Aqui foi uma mudança, verdadeiramente mudança de regime, porque passou-se da monarquia para a República. A República era a esperança do povo português. O resultado de um longo processo iniciado ainda no século XIX, com a vontade de mudar o regime. Aliás, na Madeira já tinha havido uma eleição de um republicano em 1882, portanto muito cedo. O que mudou? Mudou radicalmente o regime, primeiro, depois mudou, as pessoas aderiram ao regime. Penso que isso foi um grande problema da República, é que há um fenómeno muito falado na altura e que é falado na história de Portugal, que é o fenómeno da adesivagem. Portanto, no dia 5 ou no dia 6 de outubro, quase já não haviam monárquicos, a não ser o lugar-tenente do rei e o rei. A República trouxe mudança à vida dos portugueses com a educação a merecer atenção do novo poder. O regime tinha boas intenções, portanto era um regime descentralizador, as ideias eram descentralizadoras, um regime que lutaria pelo povo em geral, mas infelizmente muito cedo os republicanos desentenderam-se, inclusivamente aqui na Madeira, portanto desentenderam-se no continente. O Partido Republicano dividiu-se em três, aqui na Madeira também aconteceu o mesmo. Havia duas ou três figuras que eram predominantes, como é o caso do Dr. Manuel Pestana Júnior, Manuel Gregório Pestana Júnior, e o Dr. Manuel Augusto Martins, que foi inclusivamente o primeiro governador civil da República. E com a divisão e com o ataque feroz dos republicanos à Igreja, portanto o regime rapidamente caiu, foi um logro, não é? Caiu num logro. Durante 16 anos, a República teve 45 governos que culminam com crises sucessivas. Tivemos também o problema da Primeira Guerra, que trouxe graves problemas, e o sidonismo, que a Primeira Guerra trouxe o sidonismo, e depois o crescimento cada vez maior dos monárquicos, e que vai desembocar tudo no 28 de maio, em que inclusivamente a anarquia era tão grande que os próprios monárquicos e os próprios republicanos queriam qualquer coisa que não fosse, portanto, que não fosse a República. Qualquer coisa pediam inclusivamente uma ditadura. A data que marca o fim da monarquia e o início da República passa ao lado de alguns madeirenses. Já não me lembro. Já tenho muita ideia, já estou esquecido. Antigamente era monarquia. Era monarquia. E agora é o dia da República. Não sei. Já não me lembro. Com certeza que haverá muito mais liberdade, mas muito francamente, não sei até que ponto, sem um regime como seja o monárquico a governar, ou melhor, não a governar, mas a dar a sua opinião, como existe na Espanha, como existe na Inglaterra ou na Holanda, em que não houvesse um bocadinho, às vezes, mais de respeito por aquilo que é o que se vai fazendo no país. O mundo está evoluindo e isto deve evoluir sempre para melhor, claro. Mas eu às vezes questiono-me e pergunto assim, eu gosto da monarquia. Eu às vezes pergunto-me assim, qual é o país que é monárquico e que vive mal? E qual é o país que é republicano e socialista e que vive bem? Desafogadamente. Já estive na Noruega, estive na Suécia, Dinamarca, não fui à Finlândia, mas outros países que são de monarquia, há um tipo de vida diferente. Porquê? A pergunta fica no ar. A Primeira República chegou a 5 de outubro de 1910 e culminou com o golpe de 28 de maio de 1926.